E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes e estamos de volta aí com os tutoriais da Tecnoinformática. E dessa vez nós vamos fazer aí uma série de vídeos, sobre a parte de conceitos, sobre esse tópico aí, conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Esse tópico ele está em qualquer edital, de qualquer concurso que tenha informática aí, tá ok? Então, nós vamos atrás desses conceitos, alguns conceitos básicos, que para a gente responder qualquer questão mais avançada, nós precisamos saber alguns conceitos básicos, que passa despercebido no dia a dia, tá ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta, para poder puxar o nosso assunto, os nossos conceitos. Vamos lá para a primeira questão. Primeiro, questão de 2017, bem recente. Então, Maria estava interessada em comprar um computador e leu no jornal o seguinte anúncio, tá? Deixa eu só tirar essa linha vermelha daqui, Vamos tirar essa linha vermelha. Tirei aqui, voltando aqui para o nosso marcador. Beleza. Então, PC, ela viu o seguinte anúncio. PC com processador Core i7, tá certo? O Core i7, 3,8 GHz. Memória de 8 GB, tá certo? Memória de 8 GB de RAM. HD de 1 TB, tá ok? Cache L3 de 8 MB, tá? Então aqui, só nessas informações nós já precisamos saber conceitos básicos. Monitor de 18,5 polegadas, 18 polegadas e meia, placa de rede de 10/100 megabits por segundo, estão inclusos o mouse, o teclado e as caixas de som, por apenas R$ 1.349,10. Ou seja, pessoal, super barato, Uma bagatela aí de R$ 1.349, nem o i3 está R$ 1.300, mas tudo bem, vamos lá, estava promoção, Black Friday. Então, olha só, a definição de alguns dos termos presentes nessa configuração é apresentada a seguir. Primeiro, nós vamos começar com o nome aqui, configurações. O que seria configurações? Configurações, na verdade, é a listagem de todas as peças que existem no seu computador. Todos os requisitos que existem no seu computador, tá? Então, é igual basicamente quando você vai, vamos supor, o adolescente vai montar uma bicicleta, ele não quer comprar uma bicicleta montada, ele quer montar uma bicicleta. Então, o que ele faz? Ele compra as peças e vai montando. Ele compra o quadro, compra o guidão, boca de lobo, Z, coroa, catraca. Então isso tudo aí, cada peça dessa, ela vai ser a configuração da bicicleta, tá certo? Do computador, a configuração seria o quê? A listagem, A listagem de tudo, todas as peças que existem no seu computador. Então nós vamos aí, já que a listagem, professor, mas essa listagem de todas as peças, ela vem aonde? Ela vai na tua nota fiscal, discriminando todas as peças, o que tem no seu computador, tá? Então é lá que está a configuração. Aqui ele deu uma configuração básica, tá certo? Que é o HD, a memória e o teu processador, tá ok? Aqui basicamente está isso. Então nós vamos aí conhecer um pouquinho sobre o nosso processador. Olha só, quando a gente pergunta qual é o tipo de computador que tu tem, qual o teu computador, geralmente quem vai dizer qual é o teu computador é o processador. Exatamente. Não é se ele é um laptop, não é se ele é da HP, se ele é da Samsung, qual é a marca dele, se ele é positivo, não é isso que a pessoa quer ouvir. Quando pergunta assim qual é o teu computador, ele quer saber qual é o processador do teu computador, tá certo? Ele não quer saber a marca do... Tem muitos alunos que perguntam assim, professor, qual é... Eu estou querendo comprar um computador, e qual é a marca que eu compro? Em primeiro lugar, para que você quer o computador? Isso aí vai influenciar muito na configuração. Ah, professor, eu só quero um computador para me fazer o quê? Acessar a internet, fazer pesquisas e até mesmo fazer meus trabalhos aí e estudar para concurso, claro, Então o que acontece? Qualquer computador dá para você, um dual core, um core 2 duo, um i3, um i5, um i7,
já é muito investimento só para você, né, ficar pesquisando na internet. Mas, se você tiver bala na agulha, né, então depende de você, tá certo? Então, beleza, o que acontece? Nós vamos falar de processador. E o processador, ele é chamado de CPU. O que seria CPU? CPU não é, galerinha, CPU não é aquela parte lá que você fica no seu computador, fica do lado, aquela torrezinha. Ah, professor, isso aí eu já sabia, eu já estou velho, né, de saber que aquilo ali não é CPU. Aquilo ali é gabinete, professor. É errado. Aquilo ali não é gabinete também. Aquilo lá não é CPU, aquilo lá não é gabinete, tá ok? O nome lá daquela peça que fica lá é chamada de computador. Como, professor? Computador. Aquela torrezinha que fica lá, aquilo ali não é gabinete e não é CPU. Professor, e o que é gabinete? Gabinete é só a carcaça vazia, sem nada. Quando você vai numa loja e compra um gabinete, você não chega lá pedindo uma CPU, galera. Se você chegar na loja e pedir, ei, eu queria vir comprar uma CPU, ele vai perguntar qual a CPU que você quer. Você quer um i3? Você quer um i7? Por quê? Porque a CPU é apenas o processador, que, traduzindo, tirando da abreviação, quer dizer o quê? Unidade Central de Processamento, tá ok? Que vai dar onde? Vai dar no processador, que é esse dispositivo aqui, ó, um modelo de processador, aqui já está na nossa placa-mãe, e aqui é outro modelo de processador, tá ok? Então aqui são modelos de CPUs, galera. Aqui é uma CPU, aqui é uma CPU e aqui é uma CPU. Apesar que no dia a dia ficou apelidado, né? Nós começamos a apelidar aquela torrezinha de CPU, só que não é. Aqui pra gente não tem negócio de prática popular, pra gente é teoria, é preparação para o concurso. Então não existe essa parada aí de popular. Ficou popular? Ficou. No dia a dia todo mundo chama de CPU. Só que na hora do nosso concurso, na hora que a gente está estudando para concurso, esse negócio de popular não cola com a gente, tá ok? Resumindo, tá? CPU é o quê? Unidade Central de Processamento, tá certo? Que vai dar onde? Que vai dar no nosso processador. Então vamos lá, vamos continuando aí. Então a configuração básica do computador, ela vai ser processador, memória e HD, tá ok? Então o que acontece? Processador, existem vários tipos de processadores. E o processador, como a gente já comentou, é o processador que dá nome ao teu computador, tá? Que o processador é a mesma coisa que CPU, como nós estamos vendo aqui. Olha só repetindo aí para deixar bem claro, CPU é o que? A unidade central de processamento, que vem da aonde? Vem daqui, ó, no nosso processador, tá? Que a CPU também pode ser chamada de UCP, pode vir na sua questão, tá? Tanto CPU, UCP ou processador, os três nomes dados a essa parte aqui do nosso computador, tá ok? Então, beleza. Configuração básica, o que seria a configuração básica? Processador, e o processador nós temos vários tipos de processadores. Nós temos aqui o Dual Core, né? Nós temos aqui o Core 2 Duo, nós temos o Core i3, nós temos o Core i5 e nós temos o Core i7. E o mais novo lançamento, o Core i9 aí, né, da Microsoft. Então o que acontece? Quanto, claro, aqui ó, aqui está numa linha de evolução, tá certo? O Dual Core e o Core 2 Duo já não existe mais em termos de fabricado novo. Só o pessoal que já tem em seus estoques que estão vendendo, tá certo? Então o que acontece? Nós temos hoje em dia, isso falando da Intel, galera. Isso nós temos aí o Core é o i3, o Core é o i5, o i7 e o i9, tá? Além de a configuração, essa versão dos processadores, os processadores também, ele tem uma frequência, eles têm um clock, ou seja, clock é a frequência do teu processador. Eu vou fazer uma analogia, fazer uma comparação. Essa frequência, ela funciona praticamente igual ao carro. Vocês estão lembrados que o carro, eles têm o carro 1.0, 2.0, 3.0 e até o 4.0. Claro, quem é o mais, né, tem arrancada, quem é o mais potente é o 4.0. Só que em compensação é um verdadeiro cachaceiro, né? Ou seja,
bebe muito combustível, porque ele percorre a potência maior e percorre um trajeto muito mais rápido, tá ok? Então o que acontece? O 1.0 é como se fosse o carro econômico e te leva para onde você deseja. Tá? A mesma coisa é a parte dos processadores. Existe, né? Vou fazer uma analogia. Existe o Core i3, que é 1.0, 1.8, 2.0, 3.0, tá ok? Então, quanto maior a frequência, o seu processador vai trabalhar bem mais rápido, tá ok? Quanto maior a frequência, maior o clock. Frequência e clock é como se diz, é a velocidade do teu processador, a velocidade com que ele processa os dados, tá ok? Então, tem a versão do teu processador, só um minuto aí, galera, vou olhar a garganta aqui. A gente fala muito, então seca rápido a garganta, tá certo? Então olha só, além nós temos a versão, né, a família, o i3, o i5, nós também temos a frequência, o clock do processador, que é medida em gigahertz, 1.2, 1.8, 2.0 gigahertz, 3.0 gigahertz, 4.0, e lá na questão diz o quê? Que ele é 3,8 GHz, né? Um i7 3,8 GHz é um processador show de bola, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, o que acontece? Esses processadores, ele vem com uma função que você pode aumentar um pouco a frequência dele, aumentar um pouco o clock do teu processador, né? Então, isso quando você aumenta a frequência do teu processador para ele trabalhar mais rápido, o que acontece, né? Ele é chamado isso aí de overclock. Overclock é quando você aumenta a frequência do teu processador para uma frequência maior, para ele trabalhar mais rápido, processar mais rápido. Mas, cuidado, esse aumento do clock, esse overclock, ele pode, né, queimar o teu processador, porque você está mandando ele trabalhar além do que ele, né, foi feito para trabalhar, do padrão. Professor, mas se não pudesse colocar, não tinha, porque não vinha para ser colocado o overclock. Olha só, uma coisa é você poder colocar, outra coisa é você colocar ele, porque assim, olha só, isso aí depende muito, isso aí é muito relativo. Tem pessoas que utilizam o seu computador ligado o dia todo, 24 horas, ligado a semana toda e não desliga o seu computador. Então o que acontece? Acontece que esses computadores que ficam muito tempo ligados, ele vai esquentar muito. E se você fez overclock, ele vai esquentar o dobro. Então o que acontece? Pode ser que queime o teu computador. Vai diminuir a vida útil do teu computador. Tá ok? Ou seja, do teu processador, que ele vai acabar queimando mais rápido do que outro que não foi feito o overclock. Isso aí funciona como a overdose. O que é overdose? É um aumento, né? O viciado aumenta a quantidade de drogas e ele, né, dá um piripaque lá porque ele não segura o pouco. Então, no computador vai funcionar igual. Se você faz um overclock no seu computador, aumentando a frequência, pode ser que ele não resista e queime, ou pode ser que ele funcione durante um determinado tempo e acabe queimando depois. Isso é muito relativo aí, dependendo do uso também, do tempo que você passa com ele ligado. Aí isso aí já fica mais propício aí a dar problemas, ok? Então, vamos lá. Nós falamos de processadores, tá? Voltando àquela questão anterior que a gente viu, tá ok? O que foi a questão anterior? Nós vimos aqui, ó, que o computador tinha um processador Core i3, ou seja, i7, desculpem, um Core i7, 3,8 GHz de clock, de frequência. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre as memórias, tá certo? Vamos falar um pouquinho da memória. Aqui no caso da questão, ele está falando da memória RAM. O que seria a memória RAM? A memória RAM é a memória principal do seu computador. Claro, muita calma nessa hora, que a memória RAM não é apenas ela que é a memória principal. A gente vai ver já, né? Já a gente vai ver sobre a memória RAM, sobre a memória ROM, sobre a memória cache, que é aqui, ó, que está na nossa questãozinha aqui, a memória cache, tá?
e o nosso HD. Mas eu já ia esquecendo de falar sobre essa parte aí do core, né, dos processadores, porque os processadores, eles vêm com um tipo aqui, ó, de memória já embutido neles, que até calma que ainda não é a cache, Nós vamos falar aí, né, da memória dos registradores. Por quê? Porque o processador, eles recebem uma divisão. E a divisão do processador é essa aqui, galera. Ó, nós temos a UC, que é a unidade de controle. Nós temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética. E nós temos aqui, ó, os registradores, que ele é um tipo de memória. E é a memória principal também. É considerado uma memória principal. Então, os registradores que vêm dentro do processador, que faz parte de uma divisão, uma subdivisão do nosso processador, ele também é uma memória principal. E outra é uma memória volátil. O que seria uma memória volátil? Uma memória volátil aqui ele precisa de quê? Ele precisa de eletricidade para armazenar informações, para guardar informações. Então, os registradores, eles são o quê? Memória principal, memória volátil, outra memória muito cara e a memória muito rápida. Então são características das memórias registradores, tá ok? Então anota aí, concurseiro. A gente precisa saber dessas informações. Primeiro, divisão do processador. O processador recebe uma subdivisão chamada de novo, UC, que é unidade de controle. Na verdade, essa unidade de controle, ela pode ser chamada do processador em si. Por quê? Porque ela que dá as ordens para o seu computador. Ela que comanda tudo, né? O seu processador que comanda tudo. Então, a unidade de controle que dá as ordens. A ULA é quando ele precisa fazer algum tipo de cálculo. Aí ele manda para a ULA, que quer dizer ULA? Unidade lógica aritmética. Tá ok? E nós temos aqui um tipo de memória chamada registradores, que esses registradores aí ficam dentro do nosso processador, registrando ao pé da letra, né? Registrando os comandos, né, que você dá para o seu computador, para que faça o quê? Para depois ele fazer bem mais rápido do que você mandou fazer da primeira vez. Ele funciona como se fosse uma memória cache também, como a gente vai ver já quando a gente estiver falando de memórias. Isso tudo a gente está falando de quê? De processadores, de CPU, de UCP. Tá? CPU é a mesma coisa que UCP, só que é abreviado da tradução, que quer dizer o quê? Unidade Central de Processamento, UCP. Ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. E olha só, além disso tudo que a gente falou do processador, o processador também pode ser de 64 bits, ele pode ter a tecnologia de 64 bits e de 32 bits, olha só, 64 e 32 bits. E professor, qual seria a diferença de 64 e 32 bits? De cara, a gente já sabe que o de 32 bits trabalha com uma taxa, né, de transferência de processamento, desculpem, não é de transferência, de processamento, e o de 64 trabalha com o dobro de processamento, tá ok? Então, um trabalha numa faixa de 32 bits, o outro trabalha no dobro de velocidade de processamento, de tanto de informações que ele avalia por um determinado tempo. Eu não vou dizer tempo porque é nanosegundos que ele trabalha, tá certo? Então, de 32, imaginem, faça a comparação assim, uma analogia, uma comparação de uma avenida que é mão única, passa só uma quantidade X de carro. Aí vem, o prefeito chega e manda duplicar essa avenida de 32 para 64. A avenida fica maior e passa o dobro de carro. É a mesma coisa a comparação. O processador de 32 bits, ele trabalha passando um determinado tanto de informações. Já o de 64 passa o dobro de informações. Então só aí já tem uma grande diferença. Tá? Aqui ele vai dizer aqui, então qual a diferença? A diferença está no modo de operação do processador de seu computador. Até pouco tempo atrás, os processadores da família x86, olha só outra curiosidade, galerinha. Isso aqui é só a nível de curiosidade. O x86,
quando a gente vai instalar, a gente está fazendo a formatação do nosso computador e trocando o sistema, botando outro sistema, ele vai, né, se é o Windows, ele vai perguntar lá, se você quer de 64 bits, o sistema operacional também tem essa tecnologia, um de 64 e outro de 32. Só que quando chega na parte de 32, não tem 32 escrito lá, tem x86, que representa, né, as capacidades que operavam em 32 bits, tá? Quando a gente escolhe que a gente quer x86, a gente está dizendo lá a opção que a gente quer instalar o sistema operacional para 32 bits, tá ok? Então, qual a diferença, professor, em termos de sistemas operacionais? Isso a gente vai ver mais adiante, tá ok? Mas de cara, a gente já sabe que, já tem que saber que os sistemas operacionais, esse de 32 e o de 64, que é compatível com um processador, é que se você tem um processador de 32 bits e você for instalar um sistema operacional de 64 bits, ele não funciona. Agora, se você tiver um de 64 bits, instalar um sistema operacional de 64, show de bola, 64 com 64. Agora, se eu tenho um processador de 64 e vou instalar um sistema operacional de 32, eu posso também, não tem problema nenhum. Por quê? Se eu estou instalando de 32 bits num processador que tem um espaço para passar 64, ele vai passar tranquilo e calmo, com folga. Só que o que acontece? Eu não vou usar todos os recursos da minha máquina, tá ok? Então eu vou perder o recurso da minha máquina vai ficar mais lenta, eu vou usar só metade de sua capacidade, tá certo? Então, daí os nossos processadores têm essa tecnologia de 64 bits e 32 bits. E aqui no terceiro parágrafo, no terceiro item, ele diz aqui, ó, a principal limitação desse modo é a quantidade de RAM com o qual o computador pode lidar, no máximo com 4 GB. Então, o que acontece? O de 32 bits, tá? O sistema e até mesmo o processador com arquitetura de 32 bits, ele faz o quê? Ele só consegue ler até 4 GB no máximo. Se você colocar 8 GB de memória, ele só vai dar 4. Ele só vai saber contar até 4 GB. Tá ok? Então essa é uma das desvantagens aí. Se você tiver um computador que tem bastante memória, ou seja, mais de 4 GB de memória, 8 GB, 16 GB, você tem por obrigação utilizar aqui o de 64 aqui. Tá certo, galera? Então vamos lá para o nosso próximo slide, que no caso nós acabamos de ver tudo sobre o processador. Tudo sobre, ó, aqui a parte do processador, tá certo? Ó, nós vimos aqui que Core i3, desculpa, eu estou enfocado com Core i3 pelo valor, né? Pelo valor. Então o que acontece? Ó, o Core i7 é o modelo do processador, 3,8 GHz é a frequência, é o clock do meu processador, que nós vimos que o processador sofre uma divisão, e essa divisão ela é chamada de UC, que é a unidade de controle, ULA, que é a unidade lógica aritmética, e os registradores, que é um tipo de memória que ela é considerada a memória principal. Ela é o que? Volátil, porque perde as informações caso você desligue o seu computador, caso seja cortado a eletricidade. Ela é uma memória muito rápida, que vem de pouca quantidade no teu processador, porque é muito cara, tá ok? Então, galera, o que acontece? Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo, pela metade, né? Não é muito legal, mas é assim mesmo, o suspense é muito melhor. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos dar continuidade à nossa questão. Vamos falar de memória RAM, memória ROM, memória cache, tá certo? E memória secundária, tá ok? Memórias principais e memórias secundárias, para a gente poder, ó, responder a nossa questão aí, show de bola, cheio de propriedades, tá certo? Galerinha, PRF tá aí, concurso da Raposa aqui em São Luís do Maranhão, tá ok? MPU, cara, MPU não vai ter, mas o pessoal da MPU não tá perdendo tempo não, tá assistindo, ó, tá assistindo aí as videoaulas de informática, que é para pegar já TJ e outros tipos de concursos que venham informática incluso neles aí, ok? Galera,
vai lá no nosso canal, se inscreva se ainda não se inscreveu, dá aquele like lá para poder agilizar, para poder agitar o nosso canal, tá ok? Não deixem de comentar, façam perguntas se quiser, brevemente vai ter disponível aí material para a galera fazer o download aí de PDFs, de mais questões, ok? Então, nós vamos esperar você por aqui. Um abraço, galera, e nós nos vemos no próximo tutorial. Show! Informática.